A descrição dos fatos criminosos, a descrição é a seguinte. Diz a Procuradoria-Geral da República: a responsabilidade pelos atos lesivos à ordem democrática recai sobre organização criminosa liderada por Jair Messias Bolsonaro, baseada em projeto autoritário de poder, enraizada na própria estrutura do Estado e com forte influência de setores militares. A organização se desenvolveu em ordem hierárquica e com divisão das tarefas preponderantes entre seus integrantes. Jair Messias Bolsonaro, junto com Alexandre Rodrigues Ramagem, Almir Garnier Santos, Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Souza Braga Neto, continua a Procuradoria-Geral da República, integrantes do alto escalão do governo federal e das Forças Armadas, formaram o núcleo crucial da organização criminosa, mesmo tendo havido adesão em momentos distintos. Deles partiram as principais decisões e ações de impacto social que serão narradas nessa denúncia. Mauro César Barbosa Cid, embora com menor autonomia decisória, também fazia parte desse núcleo, atuando como porta-voz de Jair Messias Bolsonaro e transmitindo orientações aos demais membros do grupo. Na sequência, a Procuradoria-Geral da República continua. A natureza estável e permanente da organização criminosa é evidente em sua ação progressiva e coordenada que se iniciou em julho de 2021 e se estendeu até janeiro de 2023. As práticas da organização caracterizaram-se por uma série de atos dolosos ordenadas a abolição do Estado Democrático de Direito e a deposição do governo legitimamente eleito. Bom, está aí então um pequeno trecho do que está na denúncia da Procuradoria-Geral da República e que a gente conhece bem, né? Já lemos, né, toda essa denúncia, já fizemos alguns programas sobre isso, mas, doutor Marcelo, eu quero a sua avaliação sobre o teor mesmo da denúncia e a possibilidade de Jair Bolsonaro se tornar réu. O doutor Gustavo até brincou na chegada aqui, a gente já sabe o resultado do julgamento. Posso falar isso aqui, que o senhor falou brincando claro, aqui? Doutor Marcelo, não temos o resultado do julgamento ainda, o senhor acha que isso não está definido ainda? Queria uma opinião sua, assim, sobre o que vem pela frente. Esse é um ponto que eu não concordo com o Gustavo, porque, e tem sido muito repetido, né, Gustavo? Muitas vezes se diz assim, olha, os ministros são parciais e, portanto, nós sabemos o que vai acontecer. A primeira dessas, arguição de impedimento, que foi contra o ministro Alexandre de Moraes, o Pleno ratificou, referendou a decisão monocrática do presidente na sua integralidade. Então, assim, os próprios ministros que foram indicados pelo ex-presidente Bolsonaro disseram que não tinha uma argumentação. Eles tinham opinião viciada, eles eram parciais ou eram imparciais. Por que, Gustavo, que eu penso que é muito importante a gente ir exatamente na minúcia essa que tu disseste, da técnica e no detalhe? Porque muitas vezes a gente, com uma oportunidade dessa de falar para centenas, milhares de pessoas, se passa uma ideia de desconfiança absoluta no sistema. E não é verdade. Pela nossa prática profissional, a gente vê uma enorme qualidade de pessoas que trabalham, não só nesse caso, mas em diversos casos, que trabalham em Brasília, que trabalham na Delegacia de Polícia de Porto Alegre, que trabalham na Delegacia de Polícia do Interior. E é muito receoso quando a gente passa uma imagem de que os julgamentos já estão dados. O primeiro lugar aqui, eu acredito que a denúncia ela é muito ampla, ela imputa a diferentes pessoas, e aqui são 8 acusados, 5 crimes de golpe de Estado, abolição do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada. Uma das defesas trazia muito bem hoje a seguinte questão: qual é a arma que se mostrava que aquelas pessoas tinham acesso? Era a possibilidade de mobilizar os carros de combate, né, popularmente tanque de guerra, ou era os paus e apetrechos e bodoques e fundas que estavam lá dentro dos prédios públicos, né? Essa designação numa denúncia, para cumprir o artigo 41, ela tem que ser dita. E, por exemplo, então, o presidente Jair Bolsonaro, ele tem uma responsabilidade, qual era a arma que ele tinha? Ou ele tinha que dar uma ordem que precisava, numa determinada cadeia causal, mobilizava, então, essas forças. Mas, de modo geral, o senhor achou bem fundamentada a denúncia?
Depende de qual ponto. Essa que é uma situação. Do ponto central da trama golpista. Bom, daí esse é o crime de golpe de Estado, um dos 5. Isso. E a nossa análise, Léo, ela é sempre, tem que olhar cada crime e cada um dos Mas sobre elementos. a tentativa de golpe, que muita gente está falando aqui no chat, a gente já discutiu várias vezes sobre isso. Mas tentou, mas não consolidou, mas nesse caso seria a própria tentativa de golpe mesmo. A primeira coisa é o seguinte, o crime é tentar. O crime, em nenhum país do mundo, essa é uma lei que, assim, vejam a ironia do destino, né? Nós tínhamos uma lei antiga da ditadura, essa é uma lei que foi assinada e promulgada pelo... O tipo penal fala em atentar violentamente contra o Estado Democrático de Direito. Sim, mas voltando aqui, essa é uma lei que foi, nós estamos falando no artigo 359-M, quem é que assinou e colocou essa lei em vigência, quem é que participou de todo esse processo de promulgação da lei? O atual acusado, ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, uma das teses que é muito difícil de ser levantada é que ele não sabia que existia esse crime no ordenamento jurídico, porque foi justamente no governo dele que aconteceu a promulgação da lei, que se chama tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído. Pena 4 a 12 anos. Então, se tem elementos para o colocá-lo nessa posição, eu vou aqui me unir à posição do advogado dele, que antes de ser advogado dele, o Dr. Celso Vilardi, um grande advogado brasileiro, considerava que tinha elementos de justa causa, mínimos elementos de justa causa, e deu até entrevistas nessa situação. Qual é o problema prático? Eu já dou a segunda resposta que talvez o pessoal em casa, e Léo te conhecendo o Gustavo, sei que vão fazer. É o suficiente para condenar? Eu não tenho certeza. Agora, infelizmente, as denúncias criminais no Brasil não narram o fato, cumprindo o artigo 41, que diz, em todas as suas circunstâncias, por uma denúncia não ser inepta, nós precisaríamos dizer qual foi a participação que o ex-presidente fez, tanto objetivamente quanto subjetivamente. Se ele sabia que existia um movimento de um golpe de Estado e silenciou numa situação como essa, se chama omissão imprópria. Não é o que está denunciado. Agora, já coloco outro ponto, e uma pena que os telespectadores não conseguem ver aqui a atenção de cada um aqui no estúdio. Não é o que está denunciado. Estou prestando atenção. E o Eduardo lá também, né? Então, assim, esse é o ponto, né, Léo? Que é, vejo, isso aqui, para acontecer uma responsabilização por crime omissivo impróprio, tem que mudar a denúncia. E esse é um dos pontos que mais tem falado, não é, Gustavo, em relação a generais que participaram de reuniões e não deram voz de prisão aos seus colegas análogos de outras forças. E a grande pergunta que fica é qual era a melhor forma deles impedirem, pressupondo que eventualmente tinha um caso de movimento de um golpe de Estado, era eles dizerem, olha, tem um problema de golpe de Estado, renuncio ao meu cargo, concluir, então, vou para a mídia. Passar para o Gustavo aqui, vamos lá. Então, ao meu entender, me parece que tem elementos, sim. O Supremo, não sei se vai receber amanhã essa denúncia em relação a todos. Me parece que tem que ter um cuidado maior. Alguns têm uma implicação maior, outros têm implicação menor. Mas hoje, muito do tema não era tanto do mérito. O que foi debatido hoje é de onde é que vem essa prova, que é a questão do colaborador premiado, que é um outro tema que a gente pode falar aqui. Vamos lá, doutor Gustavo. Léo, eu anotei duas coisas aqui, né? Vou tentar ser um pouco mais breve aqui também. Fica à vontade, agora vamos equilibrar os tempos aqui, agora pode falar também. A gente falou sobre a imparcialidade, né? Eu vejo que esse processo todo, né, desde da PGR, talvez alguns telespectadores não saibam, mas os ministros e o Procurador-Geral da República, todos eles são cargos indicados pelo Presidente da República. Então, quando a gente fala em imparcialidade, a gente já tem uma certa dificuldade aí, porque a gente sabe que existe ali um jogo político que permeia aquela situação de nomeação, né? Então, é muito difícil nós falarmos em imparcialidade numa situação dessas, né? Então, a denúncia ela começa com a PGR, que é um representante do governo que foi nomeado para aquele cargo e, obviamente, que ele vai atender aos cargos do governo. Quando o Marcelo diz assim, a gente coloca suspeita sobre as instituições. Mas, Marcelo, será que quando a gente tem uma dicotomia, uma tensão no país,
que a gente tem metade de uma população que está insatisfeita, metade de uma população que sai às ruas para se manifestar, para contestar as instituições? Será que não é exatamente esse o trabalho que a gente tem que fazer? Que a gente tem que começar, não é suspeitar das instituições, mas é exigir que as instituições trabalhem para o povo e não para o interesse próprio, para se manterem nos cargos, para se manterem nos poderes. Né? Quando a gente vê que o povo está saindo na rua, Marcelo, será que aquele julgador, será que aquele representante do executivo, do legislativo, será que ele não tem que fazer essa meia-culpa de ver, mas por que metade da população brasileira está saindo às ruas? A gente não pode esquecer um princípio que é fundamental, que esses governantes, seja do executivo, do legislativo ou do judiciário, eles servem ao povo, Marcelo. Então, quando a gente tem o povo saindo às ruas numa manifestação que agora é considerada como ilegítima, mas que há 2, 3 anos atrás, quando o povo saiu para as ruas, foi considerada legítima, será que a gente não tem um problema aí das instituições quererem se proteger e, na verdade, não estarem olhando para o povo, que tem o direito, sim, de reclamar, porque está lá na Constituição, o direito do povo de se manifestar? Mas, doutor Gustavo, o senhor, quando fala das manifestações, acredita que isso deveria ser levado em conta na hora do julgamento dos ministros, ou não? Não, Léo. O que eu estou falando é o seguinte, primeiro, é inegável que as manifestações que nós tivemos do 8 de janeiro, elas foram gravíssimas, né? Gravíssimas. E que aquilo ali não pode ser permitido, né? Mas também, para cada conduta, a gente tem que ter uma resposta. A gente não pode agora colocar todo mundo nesse mesmo saco de ato golpista e tu pegar uma senhora que escreveu lá com um batom numa estátua e tu condená-la a 14, 16 anos de prisão, né? E eu falo isso porque eu já acompanho muitos processos lá do 8 de janeiro, Léo, e eu sei que lá naqueles processos, infelizmente, o direito das pessoas não está sendo respeitado. O senhor tem alguns clientes? Diversos clientes. Quantos, mais ou menos? 6, 7 clientes. 6, 7 clientes. Estão presos, não? Presos, alguns soltos com tornozeleira, outros engessados economicamente. Eu tenho visto situações jurídicas que eu nunca me deparei na minha vida, Léo. Nunca me deparei na minha vida. Um processo que o advogado, durante 2 anos, não tem acesso aos autos. Que o cliente tem todos os bens expropriados e que a defesa não tem acesso aos autos para sequer fazer uma manifestação lá de necessidade financeira. Então, por isso que eu falo tanto nessa imparcialidade. Me parece que tem uma instituição toda, um órgão todo, que está voltado para punir os responsáveis pelaquela situação lá, mas parece que de uma forma meio que engessada. Olha só, vamos abraçar esta narrativa aqui de golpe, não vamos individualizar nenhuma, porque se a gente começar a individualizar, a nossa narrativa de golpe ela não vai se concretizar. Então vamos colocar todo mundo nessa mesma situação. E é essa a minha indignação. Eu não posso ver que pessoas que foram para lá, entraram num ônibus para, às vezes até para fazer turismo, desocupado, desempregado, sai de casa sem eira nem beira, é convidado para ir para lá com 2 ou 3 amigos e agora ele tem imputado a ele ou já condenado com uma pena de 16 anos, 18 anos de prisão, sabe? Então eu tenho visto que, na verdade, tem uma narrativa, né, que política por trás disso, que essas situações, por isso que quando eu te disse aqui, quando nós entramos, para mim esse resultado aí já está certo. Né? Não vejo possibilidade, e talvez aqui a gente, daqui a uns meses, vai estar discutindo isso, mas não vejo possibilidade porque me parece que todos os ministros, né, ou a grande maioria dos ministros, e quando eu falo a grande maioria, talvez 2 outros que não coadunam com isso, não têm voz para vencer isso, mas os demais ministros me parece que estão levando a isso a toque de caixa.